Bom, galerinha, tá pronta, né, a parte física, né, do nosso experimento, do projeto. E agora a gente vai agora escrever o código para executar esse experimento, tá? Então vamos lá. Inicialmente, o que a gente não pode esquecer, né? Existem duas funções na programação do Arduino que a gente não pode deixar de falar. Que a primeira é o void setup, tá? Vamos lá, o que é o void setup? É o local onde eu vou informar, né, os pinos que vão ser utilizados, tá? Ou seja, né, é uma função de configuração, é onde eu vou configurar, né, os pinos do Arduino. E aí, por exemplo, ó, eu vou usar a porta 6, a porta digital 6, né, para o botão. Então, eu vou informar aqui, ó. E aí, o comando que a gente utiliza, né, para informar que uma porta está sendo utilizada é o pin mode, tá? Então, ó, o botão tá na porta 6, né? E aí, esse botão, ele é um sensor de toque, né? Onde se eu aperto esse botão, o LED acende. Se eu não aperto, né, o LED fica apagado. Então, existe uma comunicação entre o meio externo e o sensor, né? Eu sou eu sou o elo para fazer essa comunicação. Eu aperto o botão e aí o sensor manda a informação para o Arduino, tá? Dizendo, ó, pode liberar a energia, né, a corrente elétrica da porta digital 9 para o LED acender, tá? Então, mas se ele recebe a informação, né, do meio externo, o botão, então, ó, a gente vai dizer que essa porta é uma porta de entrada, tá? Uma porta input, tá bom? Porque ele que vai dizer para o Arduino quando o LED deve acender e quando o LED deve apagar. E aí, ó, após o comando, ponto e vírgula. Vamos fazer a mesma coisa para o LED, tá? Pin mode. E agora a porta digital utilizada é a 9, né? Só que, ó, ao contrário do sensor, que precisa de uma informação para enviar para o Arduino, né? O LED é ao contrário. Ele é uma porta digital que vai receber energia, né? Aliás, o LED vai receber a energia da porta digital. Então, essa porta digital é de saída. Então, a gente vai chamá-la de output, tá? E aí, ó, então, vamos lá, recapitulando. O void setup é uma função de configuração, tá? Onde eu vou informar quais os pinos vão ser utilizados. Chamei a função void setup, abre parêntese, fecha parêntese, abre as chaves. Né? Chamei a função pin mode aqui e depois que eu terminei a função do void setup, aí eu fecho com chave. Ok? A gente tem a função também void loop, que é onde, né, vai ocorrer a execução do programa. Mas eu não vou falar dela nesse momento, tá? Eu só vou adiantá-la aqui, ó, com parêntese e a chave. Antes da gente ir para o void loop, vou falar um pouquinho de variável, tá? Já comentei com vocês da variável do tipo int, tá? Que é uma variável do tipo inteiro. E aí, por exemplo, ó, eu vou criar uma variável aqui chamada botão. Essa variável botão, ela representa a porta digital 6, tá? Então, eu informei lá. E aí, aqui, ó, no pin mode, eu não preciso mais dizer que é 6. Basta eu escrever o botão, tá? A palavra botão. A mesma coisa para o LED, ó, int LED, tá? Eu tenho que informar, então, o tipo, a variável de que tipo é, crio o nome da variável,
igual a porta digital que ela vai ser utilizada. E aí, no final do comando, ponto e vírgula. E aí, aqui no lugar do 9, eu posso substituir pela palavra LED. Aqui o nosso programa é pequeno, mas se a gente tivesse um programa grande, onde eu tivesse que informar o tempo todo, né, a porta digital do LED, olha lá, LED, né, em vez de escrever LED, 9. Acende a porta digital, né, o LED está na porta digital 9. Então, acendo a porta 9, apague a porta digital 9, faça piscar a porta digital 9. Em resumo, né? E imagine que depois que eu escrever esse programa, eu não queira mais utilizar essa porta digital, queira utilizar outra. Eu vou ter que, imagine que eu vá utilizar a porta 7. Aí eu vou ter que ir lá no programa caçar onde está lá, né, a porta digital 9 e substituir pela 7. Isso me dá um trabalho, né? Então, quando eu utilizo a variável e defino ela lá em cima, ó, eu não preciso alterar mais o meu programa. Onde eu escrever LED, 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 ó, não tem problema. Se eu quiser tirar da porta digital 9 e utilizar 7, ó, basta eu informar lá na variável, ó, a porta digital. Quer dizer, o LED agora utiliza a porta digital 7. Não é o caso agora que eu quero, mas é um porquê, né, da gente utilizar a variável. É interessante saber o porquê. E aí eu vou criar mais uma variável aqui, tá? Do tipo também inteira. E o nome dessa variável vai ser estado botão, tudo junto, tá? Estado botão igual a 0. Essa variável estado botão é o seguinte, ela vai representar, né? Ela vai fazer a leitura do botão. Então, se o botão, né, tá em 0, tá em low, o estado botão também tá em low. Se o botão tá em high, o estado botão também vai estar em high, tá? A gente vai ver isso mais à frente lá no void loop, ó. Vamos lá, tudo que eu quero fazer nesse momento é dizer o seguinte, que a minha variável estado botão, tá? Ela faz a leitura, ela obedece a leitura do botão, tá? Se o botão tá ligado, né? O estado botão também vai estar condicionado ao ligado, tá? Então, para eu fazer essa associação entre as duas, né? O estado botão fazer a leitura do botão, eu vou chamar o comando digital read, tá? E aí, então, o estado botão é igual digital read botão, tá? Essa é a relação entre as duas. Vamos lá. Se eu aperto o botão, o LED acende. Se eu não aperto o botão, o LED não acende. Então, a gente está falando de uma condição. E aí, quando a gente trabalha com condição, tá? O comando utilizado, a gente vai chamar de if, que significa se, tá? Então, vamos lá, ó. If, abre parênteses. Então, olha só. Se o estado botão, né? Se o estado botão que faz a leitura do botão, né? Ela está, em high. Vamos lá, esses dois iguais significa igual, tá? E o high, né? Em alta tensão, tensão alta, tá? Não alta tensão de energia elétrica e fora, né? Tensão alta, que eu quero dizer, entre 0 e 5 volts, tá? Então, a tensão alta seria 5 volts, tensão baixa, 0 volt. Então, vamos lá, ó. Se o estado botão, né, é igual ao nível alto de tensão, aí eu tenho que abrir chaves aqui, tá? Então, eu vou dizer o que eu quero que aconteça. E nesse caso, eu quero que saia energia da minha porta digital 9, né? Eu quero que o LED acenda. Então, a gente vai falar novamente do comando digital. A gente já falou isso no projeto passado, digital write, né? Onde eu quero que o LED, que é a minha porta digital 9, ela acenda, fique em nível alto.
Então, nível alto significa high, tá? Após o comando, ponto e vírgula. Gente, eu repito muito a questão do ponto e vírgula, da chave, do parêntese, porque um errinho, a falta de um comando desse, o seu programa não vai fazer a leitura e não vai ser executado, tá? Então, tem que ser bem preciso no que você for escrever. Então, vamos lá, ó. E aí, se lá no if eu abrir uma chave, eu agora vou fechar essa chave, tá? Então, vamos lá, ó. Se o estado do botão estiver em nível alto, o que vai acontecer? A porta digital 9 do LED, né, fica também em nível alto, ou seja, ela acende. Mas essa não é a única opção que eu tenho. Pode ser que o estado do botão não esteja em high e esteja em low. Então, eu vou chamar o comando else, que significa se não. Tá? E aí, ó, abro de novo a chave. E é o seguinte, ó, repetindo. Se o estado do botão está em nível alto, a porta digital LED vai acender, nível alto. Se não, né? Aí eu vou chamar o comando digital write de novo. Se não, a porta digital 9 ou LED, né? Ele vai estar em nível baixo, low, tá? E aí, ponto e vírgula, e aí eu fecho a chave do else, tá? Preciso chamar mais uma chavezinha aqui, ó, porque lá no void loop eu abri uma chave, então eu tenho que fechar também, tá? Tá aí o programa. Eu vou aqui simular e vamos ver se vai funcionar, tá? Ó. Então, quando eu aperto o botão, o LED acende, tá? Se eu, ó, tiro, né, o dedo do botão, o LED apaga, tá? Então, ou ele acende ou ele apaga, tá? Aqui eu alterei assim, o valor desse resistor aqui. Então, na verdade, por exemplo, se ele fosse 1, ó, eu aumentaria a resistência, né? E aí, se eu aumento a resistência, ele vai reduzir a minha corrente elétrica, tá? Que passa, por quê? Né? Se eu aumento a resistência, a corrente elétrica diminui. Então, ó, por exemplo, ó, o LED agora acendeu, né, com uma intensidade menor. Desliguei. Se eu usasse um resistor, né, com menos resistência, foi onde eu alterei lá para 0,7. Ó, a resistência diminui e a corrente elétrica aumenta. Então, a tendência desse LED é ter, ó, uma iluminação maior, tá? Mas aí, eu corro o risco, né, de queimar esse LED se eu não utilizar o resistor correto. Né? Um resistor com uma resistência baixa demais também não vai proteger, tá? Então, pessoal, essa aí foi mais uma aulinha nossa, tá? Espero que gostem, façam, tá? E aí a missão de vocês, ao invés do LED, né, faça com um buzzer, né? Faça o mesmo esquema que a gente utilizou, só que ao invés de usar um LED, a gente usa uma buzina, tá? Esse aí vai ser o dever de casa de vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.